cheia de conversas de Deus. É Rai Santana Nascimento. Já disse para você que eu não posso de maneira nenhuma duvidar de que essas conversas são de Deus, porque você encontra os versículos bíblicos e você pode até menosprezar os meus comentários. Porém, os versículos bíblicos serão o alimento que você está recebendo nesta hora. Não se esqueça de fazer sua inscrição no meu canal, porque muitas vidas serão edificadas através dessas conversas de Deus. Então vamos ler hoje Mateus capítulo 13. Nós estamos numa sequência, quase que estamos lendo os capítulos completos. Algumas partes dos capítulos eu não estou lendo, mas eu espero que você seja um leitor da Bíblia e que faça a sua leitura sistemática todos os anos, lendo toda a Bíblia. E assim você vai alcançar além daquilo que eu estou falando para vocês a cada dia. Mateus capítulo 13 diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se a ele muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou, porque não tinha terra funda, vindo o sol queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra em boa terra, e deu fruto, 1 a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Falando por parábolas, porque não se dá pérola a porcos. Os discípulos podiam entender tudo quando eles estavam falando, porque estavam com o seu espírito. Porém, aquela multidão iria fazer confusão de tudo que estava ouvindo, que os discípulos não entendiam e eles não. Por isso, Jesus falava por parábolas. Aí ele diz aqui no versículo 13, do capítulo 13 de Mateus, assim: Porque isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurado sois vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ele falando para os discípulos, vamos ficar aqui em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Está aqui a leitura da palavra de Deus, portanto não tenho dúvida que as conversas são de Deus. Deus mostrando vários tipos de terrenos, comparando ao coração. Aquele que cai em cima, aquela semente que cai em cima das pedras, aquelas que caem à beira do caminho. Então tem vários tipos de terrenos, mas o que Deus aprova é aquele terreno que é fértil. Você é um terreno fértil?
Eu espero que você esteja entendendo o que Deus está falando. Jesus estava aqui depois de um período imenso, de 400 anos, que não havia profecias, que Deus não falava com seu povo. E Jesus agora está repassando tudo, fazendo uma revisão de tudo aquilo que eles distorceram, de tudo aquilo que eles abandonaram, que não obedeciam mais. E diante do Senhor Jesus aqui, nesse capítulo 13, está mais essa multidão, mas por curiosidade, porque se eles estivessem mesmo disponíveis para ouvir, não tinham crucificado a Jesus. Claro que os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, estimularam a multidão para crucificar Jesus. Porém, só encontraram facilidade porque eles estavam assim, ouvindo como se não se tivesse ouvido, vendo como se não estivesse vendo. E Jesus, que já sabia que os corações deles estavam distantes de Deus, que não queriam aprender, porque quando se fala ouvir na Bíblia, está dizendo fazer, querer viver aquilo que você está sendo colocado diante daquela situação. Então, quando você ouve uma coisa e entra pelo ouvido, segundo muitos diz assim, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas, na verdade, toda palavra que entra nas nossas vidas, nos nossos ouvidos, elas têm efeito. No caso daqueles que deixam a palavra entrar e não dá atenção à palavra, tem um efeito, que é a maldição. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, você vai ouvir Deus falando isso. E se você ouve, mas não faz, que ouvir é dar atenção, quando se ouve mesmo, está falando no sentido de dar atenção, de praticar aquilo que está ouvindo. Esse é o que verdadeiramente está ouvindo. Mas se a pessoa ouve só por ouvir, entra pelo um lado, sai pelo outro, como dizem muitos, talvez você seja essa pessoa que essa palavra está entrando no ouvido e você dizendo tanto faz, está entrando no ouvido e saindo pelo outro, não tem nem interesse de vir para o próximo vídeo, e nem saber quais foram os vídeos anteriores do que nós falamos. Se você é essa pessoa que não tem interesse, é essa pessoa que Deus está falando nesse capítulo aqui. Que ouvia por ouvir, ouvia por algum motivo, eles ouviam por curiosidade. E muitos de vocês que estão ouvindo porque, é porque tem que ouvir, todo dia tem que ouvir isso, todo dia tem essa palavra, e aí não está adiantando nada, mas você é como se estivesse entrando pelo ouvido e saindo pelo outro, mas não se esqueça que tem um resultado. Que Deus não diz nada da sua palavra em vão. Se ele fala através de Tiago, ele fala lá através do apóstolo Tiago, que está pronto para ouvir. Então, toda vez que você não está pronto para ouvir, que você não quer aprender, que você não quer praticar o que Deus está lhe ensinando, com certeza tem maldição na tua vida. Porque a palavra de Deus é o alimento para nossas vidas. Se nós não temos prazer em nos alimentarmos da palavra, onde quer que tiver a palavra, você deve estar pronto para ouvir, pronto para se alimentar dela, para praticar, para meditar de dia e de noite e ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você tem que estar pronto para ouvir a palavra. Onde é que tem um líder seu falando a palavra, você deve estar pronto. Jesus está falando aqui que há vários tipos de terreno. Quer dizer, a essa altura, depois de tudo que Israel tinha aprontado com Deus, de todas aquelas coisas erradas que Israel fez, a distorção de tudo que Deus ensinou, Israel agora está diante do Filho de Deus, aquele que o Senhor havia prometido desde os tempos passados, mas como eles nunca ouviam, nem sabiam, nem estavam acreditando que estava diante deles o Filho de Deus. Porque de tudo aquilo que eles ouviram no passado, entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E aí a maldição vai sendo acrescentada. Quer dizer, vai acumulando as maldições, porque todo aquele que rejeita a palavra está rejeitando o Filho de Deus. Então Deus falava com eles no passado, deu uma parada de 400 anos, agora envia Jesus, o seu próprio Filho, e eles estão diante de Jesus por curiosidade, porque Deus não mente, Jesus não mente. Ele estava dizendo que estava falando por parábolas, porque eles eram daquele tipo que só ouvia por ouvir. Então Jesus não ia se preocupar em estar falando para dar pérolas a porcos,
falava por parábola. Sabe por quê? Porque o verdadeiro discípulo, Jesus Cristo estava com seus discípulos ali, que eram os verdadeiros, que se tornaram os 12 apóstolos e que depois trouxeram essa palavra até nós. Há 2000 anos atrás, eles não pararam sem cessar pregando a palavra que chegou até a mim e até você. Então, esses verdadeiros, Jesus falava por parábola, e aí o que eles não entendiam, eles iam perguntar. Então, toda vez que você ouvir a palavra de Deus que você não entender, caminhe milhas. Vá onde tiver a explicação, porque a palavra de Deus é que traz a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, aqui Jesus está mostrando um exemplo. Contando uma parábola, porque estava diante de uma multidão que não tinha nenhum interesse de chegar lá no cantinho onde ele estava e dizer: mestre, o que é isso? Me explica como é essa palavra aí. Porque quem é discípulo faz assim: sai da sua casa, vai onde está o seu líder e vai procurar saber daquilo que ele falou, que ele não entendeu. Porque é para isso que o Senhor coloca discipuladores, mentores nas nossas vidas, para trazer um alimento, e aquele que tiver dificuldade de entender, ele se aproxima do líder e vai procurar saber como é essa palavra. Então hoje, mais uma vez, nós estamos assim diante de um desafio. Para você que está assim, ouvindo esse vídeo só por ouvir. Porque tem um comando para a gente ouvir esse vídeo. Em nome de Jesus, mude a sua história. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Você deve estar em busca da palavra, onde quer que tiver a palavra, principalmente quando você sabe que é seu líder, seu apóstolo, sua apóstola falando. Você deve procurar, porque se seu missionário está falando a palavra, se o seu pastor está falando a palavra, se o seu bispo está falando a palavra, é claro que está falando uma dimensão de bispo, de pastor, mas os apóstolos, Deus não tem hierarquia por brincadeira. Os apóstolos têm uma palavra que nem o bispo, nem o pastor, nem o missionário tem, porque Deus dá medida de acordo com a posição que ele coloca. Então tem uma palavra que você não quer ouvir, que vem justamente da boca dos seus apóstolos. Nós estamos num tempo onde Deus está trazendo de volta tudo aquilo que havia na igreja primitiva. Aí você diz, mas não havia apóstola. Claro, porque na época que os discípulos viveram, as mulheres nem eram contadas. Jesus foi quem emancipou as mulheres. Daí em diante foi que a gente começou a ter a cada dia a aceitação. E hoje você sabe que na vida secular, entre aqueles que você chama de ímpio, valorizam a mulher ao ponto de colocar uma mulher na presidência. E você, nessa ignorância espiritual, está ainda se perguntando se uma mulher pode ser apóstola. É por isso que está com dificuldade de entender a palavra, está do nível desses que estão aqui diante de Jesus. Jesus falando por parábolas, porque sabia que se falasse no normal, dava no mesmo, eles não iam entender mesmo. Aí Jesus, que não é dar pérola para porcos, falou por parábola, e aí ele sabe quem é o verdadeiro discípulo. Porque os discípulos dele, os 12 discípulos, que eram verdadeiros, que não era aquela multidão que estava de oba-oba, simplesmente porque estavam curiosos, vieram perguntar explicação daquilo que Jesus estava falando por parábola. E hoje não é diferente. Muitas vezes nós falamos coisas que vocês não entendem. E por que não vêm procurar? Tem gabinete para os apóstolos atender a todas as pessoas. Os apóstolos não são pessoas anjinhos batendo asas, são seres humanos, mas que Deus entregou uma responsabilidade de dar o preparo para o crescimento espiritual. Quando ele conversa, quando ele ensina aos bispos, aos pastores, aos missionários, que prepara toda semana a mensagem que vocês vão ouvir, é claro que de tudo aquilo que ele passa, ainda tem algo que ele não pode passar para essas pessoas, porque não é no nível deles. Então, essa parte, todos ouvem, missionários, pastores, bispos, ouvem, junto com todos os discípulos, aquela parte que só Deus só entrega para os apóstolos. Meus filhos queridos, basta ter inteligência para você saber que Deus não tem hierarquia em vão, nem no céu, nem na terra. O inferno tem hierarquia para quem vai para lá. Mas nós que vamos para os céus, nós temos hierarquia já na terra para treinar, porque lá no céu também tem. Tenho certeza que você não vai chegar diante do trono de Deus e sentar de qualquer jeito.
Tem a hierarquia, tem aqueles que vão ficar mais próximos do trono, aqueles que vão ficar uma distância maior, e tem uma hierarquia até chegar naquele que não pode ficar bem, bem mais longe. Tem hierarquia. Somos filhos, mas temos a nossa posição. Na casa de um pai de família, de uma família, de mãe e pai, os filhos têm posição. O mais velho tem uma certa regalia. O mais velho pode instruir o menorzinho, só não pode estar disciplinando, mas pode instruir. É a posição do mais velho. E assim cada um tem a sua posição, respeito devido de acordo com a sua posição. Já o caçula é aquele que todos estão ali em volta para ajudá-lo. Ele vai ficar observando tudo nos outros para ir aprendendo. Então, na família de Deus também tem hierarquia. Os irmãos mais velhos são os apóstolos. São eles os mais velhos, aquele que Deus prepara para fundar um ministério, que faz as visitações em várias congregações, que supervisiona tudo, que funda, que faz, chega no lugar, num bairro onde não tem nada, coloca ali uma equipe, uma célula, vai multiplicando a célula, faz ali o templo onde aquela multiplicação de células, aquelas pessoas que já estão em um número bem grande, vai agora se reunir num templo, e assim os apóstolos são aqueles que são os pioneiros. Então, eles têm uma palavra que não é a mesma de lá do bispo, nem do missionário e nem do pastor. Não é porque ele seja melhor do que ninguém, é porque Deus honra a hierarquia. Não se pode dizer que não é, porque Deus prova na Bíblia inteira que hierarquia é... Veja se Davi pode tocar em Saul, só porque ele foi ungido primeiro. Davi já era ungido, já estava no lugar de Saul, porém ele nem tocava em Saul, por causa da hierarquia. Então vamos ouvir a palavra com atenção, vamos ver, valorizar os apóstolos que estão ministrando para você, mesmo que você recebe diariamente a ministração pelos seus líderes que estão tomando conta, mas eles são os irmãos mais novos e aprendem com os irmãos mais velhos que são os apóstolos. E essa honra deve ser dada. Essa palavra que nós damos não é para você ficar recebendo aqui, como Jesus está falando nesse texto de Mateus 13, no versículo 13. Recebendo só por receber, não, você vai receber porque sabe que é algo que Deus tem para lhe entregar através dos seus pais espirituais. Você não vai receber essa palavra só porque tem um comando para você receber. Você tem que receber na consciência de que você, para ter fé, precisa ouvir a palavra, principalmente aquela dose mais forte para o seu crescimento espiritual, que só pode ser dado pelos irmãos mais velhos, que são os apóstolos, que se tornam seus pais espirituais. É uma dose que aqueles que estão tomando conta de vocês são os irmãos mais novos e eles não têm condição, não têm como ser eles a autoridade para fazer o que os apóstolos fazem. Então você está em um ambiente, você precisa saber o que se passa no ambiente para poder você estar dentro das normas. Não se pode chegar em uma organização e chegar ali sem saber o que se passa, quais são as regras. Você sabe que Jesus Cristo é o Senhor, você recebeu a Jesus, mas você sabe que esse mesmo Jesus deu uns para apóstolos. Então, no seu ministério tem apóstolos, foi Jesus que determinou. Não é simplesmente você já aceitei Jesus, sentou em um banco e fica ali só pulando e saltando, levantando mão e sem saber as regras que você precisa obedecer. É preciso perguntar aos seus pastores, aos seus missionários, aos seus bispos sobre essas coisas. Dizer, tem aqui os apóstolos, você chegou agora, não está nem sabendo de nada, mas você precisa saber do ambiente que você está vivendo para você saber como agir. Você está agindo em uma congregação que foi fundada pelos apóstolos desse ministério e que eles têm autoridade para dar o engrossante, a parte mais forte. Os apóstolos. Então, procura dos seus bispos, dos seus pastores, dos seus missionários, saber sobre os apóstolos. Vocês ficam sem saber de nada, sem saber do ambiente, inclusive sem saber em relação às honras que tem que dar. Você já leu na palavra? Procure saber dos seus líderes aí que estão tomando conta de vocês. Já leu sobre primícia?
Já procurou saber sobre isso? Você já experimentou fazer um aniversário de um líder sem fazer primeiro do seu apóstolo? Não pode. Isso é uma desonra. Como é que seu apóstolo faz um aniversário, você nem foi lá, não procurou falar, não disse nada aos seus apóstolos. E agora você está fazendo o aniversário de um líder? Isso é desonra. A gente tem que saber respeitar a hierarquia. A gente pode fazer para o líder, fazer para o missionário, fazer para o pastor, fazer para o bispo, mas depois que procurou saber o que poderia fazer pelos seus pais espirituais, aqueles que colocaram os bispos, os pastores e os missionários aí para tomar conta de você. Não pode pegar o carro e passar diante dos bois. Vou fazer seu aniversário. Vamos fazer o aniversário do bispo? Vamos. Graças a Deus que nós temos líderes que são fiéis. Que se você se aproximar e ele souber que você está preparando uma surpresa para eles, ele vai perguntar, você já fez a surpresa para os apóstolos? Eles também fazem aniversário, você fez? Eles também têm momentos de aniversário de casamento, você já fez? Tem aniversário de anos de vida, você já fez? Nós temos bispos que são fiéis, que fazem isso. Que não fazem, não recebem um alfinete na mão de um discípulo sem perguntar para ele, você já deu um alfinete para o apóstolo? Nós temos pastores fiéis que, se for entregar para eles um sabonete, eles perguntam, você já deu um sabonete para os apóstolos? Nós temos bispos, missionários que são fiéis, que dizem assim, não faça nada para mim se você não fez para os apóstolos. Eles me colocaram aqui. Eles são os pais do ministério. Então, Jesus está falando aqui sobre essas coisas que a gente fala e que as pessoas não estão entendendo nada. Aqui a semente na boa terra, ela floresce. Eu espero que você seja uma boa terra e esteja entendendo o que eu estou falando. Que o evangelho é muito sério. O evangelho não é brincadeira. O evangelho é o que está escrito em Lucas 9, de 23 a 25. Você renuncia a si mesmo, carrega a sua cruz e segue. Então, carrega a sua cruz, verifique as regras, verifique o que Deus recomenda para fazer e faça. Você está em um ambiente sem saber como atuar, isso é terrível. Você se converteu em tal congregação, você tem que procurar quem são os apóstolos. Porque se você está tendo aquela congregação ali, alguém fundou, quem são eles? Quem colocou esse pastor, quem colocou esse bispo, quem colocou esse missionário aí? E aí você, entendendo isso, você não vai estar cometendo o pecado de estar honrando em primeiro lugar aquele que seria por último. Em primeiro lugar, nós sabemos de um apóstolo que fez 70 anos. Era para estar todas as congregações reunidas, fazer um fruto fiel. Todos ali adorando a Deus. Tenho certeza que esse apóstolo não sentiu por não ter ganho presentes. Esse apóstolo não sentiu por não ter ganho envelopes com dinheiro. Ele não sentiu nada disso. Não teve disso. Não teve envelopes com primícia, com dinheiro de presente. Não teve os presentes. Eu digo não ter porque se no ministério de centenas de pessoas, 10 pessoas dá, então é como se não tivesse havido, né? Nós somos gratos a Deus por saber que quando alguém entregou, esse alguém será abençoado, mas é claro que tem que se avaliar. Então esse apóstolo não teve nada disso, 70 anos de idade, não se faz 70 anos duas vezes. Então Jesus está falando por parábola, tem que falar, não é? Porque tem gente que não entende nada. Aqui eu estou falando de Mateus capítulo 13, quando Jesus está falando no versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Tem razão de Jesus falar assim, porque até hoje, num tempo desse, nós encontramos pessoas que ouvindo não ouvem, que vendo não veem, e que não entendem. Como é que a pessoa está em um local, sabe que foi fundado por alguém que já está envelhecendo, já está nos seus dias últimos, porque, é claro, se viver 100 anos já não é mais metade, é final.
Tem 70, só tem 30 anos para viver. Os 50 se for os 120. Mas de qualquer maneira já não é mais um meio nem um começo, é o final. E deixa passar batido. Esse apóstolo não se incomoda de nada, ele é tudo tranquilo, mas a esposa dele se incomoda de ver as pessoas estar num nível desse de Mateus 13:13. Ouvindo sem entender, sem saber. Vou repetir o versículo. Mateus 13, versículo 13. Porque eles falam por parábolas, porque não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. É difícil, mas existem pessoas nesse nível. Nós estamos deparando com pessoas nesse nível. Que depois de estar dentro de uma congregação, eles esquecem do que Deus fala na sua palavra. O Senhor diz: a quem honra, honra. Como é que um homem passa 22 anos dentro de um ministério, implantando congregações em vários bairros, e faz 70 anos e essas congregações não se reúnem num dia especial só para louvar, só para adorar? Só adorar, não precisava nem se preocupar com presentes. Só bastava passar um dia de adoração ao Senhor e ali juntos com esse apóstolo e sua esposa, no nome de Jesus também, adorando a Deus com toda a intensidade do seu coração, porque se chegou o evangelho no seu bairro, se você tem essa congregação, é porque esse homem de Deus vive a palavra, renuncia a si mesmo, carrega a cruz e segue a Jesus. Então, queridos, vamos ver se a gente sai dessa dimensão, daqueles que ouvem e não é como se não tivesse ouvido, daqueles que veem e é como se não tivesse visto. Pelo menos vamos chegar à dimensão de corrigir essa situação, ouvindo a palavra pelo seu apóstolo que fez 70 anos e você nem esse apóstolo que fez 70 anos você nem sequer sabia que fez. Pelo menos ouvindo, quando ele chegar no seu grupo, quando chegar diante de você, na sua congregação, você ouvir com atenção o que ele está passando para você, porque a parte que ele traz é a parte que nem o missionário, nem o pastor e nem o bispo traz. É a parte que você não quer ouvir, mas é a parte que você mais precisa, porque não pode ficar como criança espiritual a vida inteira dentro de uma congregação, precisa crescer. Então tem assuntos que o apóstolo traz e que é ele que tem que trazer, porque na hora de dar a comida mais forte, não é o irmão mais velho que dá, quem dá é o pai, quem dá é a mãe, porque sabe que a criança vai ficar nheca, sem aguentar receber, porque não está acostumado, mas aí como é pai e mãe, tem o direito de fazer e faz até que aquela criança espiritual engula e passe a ser uma pessoa com maturidade na sua vida espiritual. Se você está como aquele que Jesus está falando aqui, em Mateus 13:13, ouvindo sem saber o que está ouvindo, vendo sem saber o que está vendo, e sem entender nada, procure seus apóstolos para poder você entender. Porque o Senhor não quer nenhuma criança espiritual o tempo todo. Há tempo para tudo. Você precisa crescer. Você precisa ser uma pessoa com maturidade espiritual, porque os bairros da nossa cidade estão aí cheios de marginalidade e só pode estar ganhando vidas, levando esses bairros aos pés de Jesus, alguém que tem maturidade, alguém que está preparado pelo Espírito de Deus, alguém que está cheio do Espírito Santo, porque até os marginais, eles respeitam pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que vivem o verdadeiro evangelho, que carrega a sua cruz, renuncia a si mesmo e segue a Jesus. Eles respeitam até essas pessoas, porque Deus faz com que eles vejam o verdadeiro evangelho naqueles que realmente estão dentro do seu bairro para fazer as vidas serem transformadas. Então não podemos ter criancinhas. Tem pessoas que têm a viver para o evangelho, não é pessoas que estão querendo se aproveitar do evangelho para ter alguma posição na vida, para ter um status, não. Pessoas que queiram viver a cruz, o evangelho da cruz. Esse sim vai tirar a marginalidade dos bairros. Então que estejamos em oração para viver esse evangelho, porque a nossa cidade, a minha e a sua, de qualquer pessoa, precisa de ver Jesus, porque o Senhor nos aconselha em Salmos 2:8, que é para pedir
o seu país, ele diz, pede-me e te darei as nações por herança. Como é que você vai pedir o que Deus está mandando pedir? Pede-me e te darei as nações por herança. Se você não está querendo se amadurecer espiritualmente, ouvir de verdade, entender de verdade, para ter maturidade e enfrentar a marginalidade com o poder do Espírito e ver marginais se convertendo, ver crianças no bairro crescendo, vivendo Jesus, para que a terra mude, para que a sua terra mude, para que você possa alcançar as nações. Ninguém pode alcançar as nações se não tem maturidade nem para pregar um evangelho dentro do bairro da sua cidade. Vamos pregar o evangelho, porque a única coisa que Deus não vai deixar passar. Esse id dele é o id de você ir mesmo de verdade, não é de você ficar procurando o que já está achado dentro do templo, não. É para sair do templo e pregar o evangelho. Para isso tem que ter maturidade, tem que saber ouvir e ouvir de verdade, ver e ver de verdade, compreender de verdade. Não ficar como esses de Mateus 13:13, que Jesus estava falando em parábolas, porque sabia que eles não tinham nenhuma vontade de aprender nada. Eu não sei se você gostou do que está se ouvindo. Também é difícil para mim ouvir isso. Mas o que eu ouço, eu tenho que passar. Porque eu não sou mar morto, eu tenho que receber e dar. Que seja o que eu quero, o que eu não quero ouvir, eu recebo e dou também. E eu espero por você no próximo vídeo. E espero também na sua inscrição no meu canal, Raiz Santana Nascimento, porque tem muita gente precisando de ouvir também essa palavra. Deus abençoe a todos. Beijo no coração.